Lamentavelmente, toda essa aprendizagem, beleza, construída pela humanidade para buscar harmonia consigo mesma, com a natureza e com Deus, aprendizagem essa que sonhava com a plena convivência pacífica e amorosa com a natureza, sofreu vários golpes na história da humanidade. A humanidade abandonou o relacionamento hospitaleiro, de acolhimento afetuoso com a natureza. A humanidade passou a vê-la como submissa aos seus caprichos. De sujeito que anda com a humanidade e brinca lado a lado com a humanidade, como dizíamos, a natureza foi jogada, gente, jogada pela humanidade a uma posição inferior, sabe? E a extrapolação, sabe, dessas vicissitudes fez a humanidade entender a si mesmo, a si mesma, como um ente apartado da natureza, sabe? A humanidade passou a se ver fora da natureza, indiferente a ela. E o pior, a humanidade passou a se sentir dono da natureza. Podemos perceber um pouco isso num texto de Romanos. Vamos escutar. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos e filhas de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 21. A Bíblia denuncia esses reveses, sabe? Mostra que isso é contrário à vontade do mistério divino. Culpa a exploração da humanidade pela humanidade, sabe? Como um mal que não se limita somente a esse relacionamento humano com humano, mas necessariamente esse mal da exploração da humanidade sobre a humanidade estende seus tentáculos necessariamente em direção da exploração da natureza pela humanidade. O profeta Oséias, ele é enfático nessa questão quando expõe com muito vigor que a exploração da miséria humana anda de mãos dadas com a exploração da natureza. E rompe, essa exploração rompe com o mistério divino, sabe? Que a tudo o mistério divino criou com amor. Aí vem a humanidade, sabe, com este mal, beleza? E rompe com a natureza, rompe com o mistério divino, rompe consigo mesma. Vamos ler isso em Oséias. Ouvi a palavra de Yahvé, filhos e filhas de Israel, pois Yahvé vai abrir um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas perjúrio e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência, e o sangue derramado soma-se o sangue derramado. Por isso a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes, e desaparecerão os animais selvagens, as aves dos céus e até os peixes do mar. Oséias, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Não se oprime homens e mulheres sem abusar da natureza, e nem tampouco se abusa da natureza sem necessariamente explorar homens e mulheres. Chegamos então no Segundo Testamento, certo? Que vai nos apontar a causa, a fonte, a origem para toda essa situação.
como diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, abre aspas, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Essas palavras da Bíblia, indiscutivelmente, nos dizem muito sobre os dias atuais. A humanidade experimenta como que uma tripla mortalidade. É a mortalidade que ela experimenta ao explorar o próprio homem. Outra segunda mortalidade, quando a humanidade, no seu egoísmo, também explora a natureza. E essas duas mortalidades levam inevitavelmente à terceira mortalidade, que é o rompimento da humanidade com o mistério divino. Essa é a sociedade moderna que a gente experimenta, vive, e que só pode responder a essas três mortalidades se a gente, de uma vez por todas, decidir restabelecer o parentesco entre nós mesmos, humanidade com humanidade, e o parentesco com a natureza. O restabelecimento desses dois parentescos automaticamente nos levará à aliança com o mistério divino, a aliança de amor. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos e filhas adotivas, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 15. Esse parentesco nos é explicitado pelo texto bíblico na genealogia de Jesus de Nazaré. Lá no Evangelho de Mateus, beleza? A gente lê livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. E é retomado essa genealogia no Evangelho de Lucas. Em Lucas é alargado, alongado, jogado para a origem, sabe? Ao afirmar, filho de Adão, filho de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 38. O importante é perceber que nessa temática que estamos desenvolvendo, tais genealogias tomam emprestado as mesmas expressões usadas na genealogia do livro do Gênesis, para solidificar a ideia de que se trata de uma única genealogia. Em Gênesis capítulo 1, lemos: essa é a genealogia do céu e da terra, quando foram criados. Esse é nosso parentesco.